Boa noite você em casa. Boa noite vocês da casa. Boa noite. Não, eu quero um boa noite mais alto. Boa noite. Dia dos Namorados e vocês com essa fraqueza não pode, né? Boa noite você em casa. Muito obrigada por passar esse dia. Essa noite comigo vai ser muito gostoso passar o dia do amor, a noite do amor com vocês. Vai ser o nosso date, né? Vai ser hoje a forma que nós temos de comemorar. E nada melhor do que comemorar com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Porque, sim, a espiritualidade também tem essas datas, também comemora e também é muito amorosa, né? Lembrando que namorar não é só namorar o outro, mas é namorar você mesmo, namorar a sua vida, namorar os seus filhos, namorar a sua família. O namoro é uma forma de amor. Então, hoje, a gente vai falar sobre esse tema. Namoro, casamento, relações, sexo e vários outros temas atribuídos a esse assunto, já que hoje é dia dos namorados, não é? E, como vocês sabem, o Despertar é justamente um programa que serve para a gente quebrar tabus. São assuntos que as pessoas têm vergonha ou medo ou dúvida de falar, sob a luz da espiritualidade ou até mesmo das suas religiões, e a gente traz aqui para essa tribuna para que a gente possa conversar. Nada que é dito aqui tem 100% que você acreditar, aliás, pelo contrário. Terminou isso aqui, vá procurar as fontes de onde a médium falou ou qualquer orador espírita, porque quando a gente estuda, a gente se desobriga de acreditar só no que nos dizem, né? Então, hoje, como é dia dos namorados, nós vamos começar fazendo nossa oração inicial, todo mundo fechando os olhos materiais e abrindo os nossos olhos espirituais. E nessa noite nós vamos começar pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso que abençoe todos os casais, todos aqueles que escolheram constituir uma vida, uma família e uma caminhada junto. Todos esses seres que resolveram se dar a mão e também abraçar o espírito um do outro. Mesmo diante das dificuldades, dos obstáculos, nós entregamos os nossos casamentos, nossos namoros, nossas relações em Tuas mãos, Senhor. Pedimos também por todos os cônjuges, todos os seres que já desencarnaram e deixaram aqui na Terra pessoas que tanto amam. Pedimos também por os enlutados que ficaram, mas que permanece o amor inalterável. Pedimos, Pai amado, nesse momento, que visite todos aqueles que estão em estado de necessidade nas ruas, enviai anjos encarnados para suprir as necessidades de comer, de beber e de vestir. Pedimos, Pai amado, que mande a falange amiga de Bezerra de Menezes aos hospitais, nos seus leitos, dentro das casas daqueles que sofrem as mazelas físicas das doenças. Te pedimos, Senhor, dá a cura a quem for de cura. Nessa mesma trajetória, nós pedimos que envie, Senhor, a falange de Nossa Senhora, da Legião de Maria, para que possa receber no seu colo maternal todos os nossos irmãos que, porventura do desespero, tiraram a sua própria vida. Recebe eles, mãezinha, no teu colo maternal, mostrando o teu amor de mãe da humanidade e que nos escolheu por amor. Pedimos ainda, Senhor, que mande as falanges amigas, a espiritualidade amiga, a visitar todos os lares de acolhimento de crianças e de idosos. Levai a esperança e levai o amor presente em toda a humanidade. Pedimos, Senhor, que o Mestre Jesus, nosso irmão por adoção, visite cada lar nesse momento que passa pela separação conjugal, que passa pelos conflitos familiares, que possa levar a paz e a lembrança do amor. Pedimos também que visite todos os nossos irmãos que estão desempregados no mundo inteiro. Abrir as portas do emprego, do trabalho, do empreendedorismo. Abrir, Senhor, todas as portas que façam com que essas pessoas possam se sustentar e sustentar a sua família dignamente. Pedimos ainda, Pai amado, que visite todos os nossos irmãos que passam pela depressão, pelas tristezas, pelas doenças psicológicas e também espirituais.
Nessa toada, pedimos, Deus amado, que dê um abraço na alma de cada um que nessa noite está enlutado, na alma de cada um que sofre a saudade, que sofre a dor da separação momentânea, mas que ainda sente, Senhor, que a vida continua e que o reencontro irá acontecer. Pedimos, Pai amado, que abençoe todos os países, principalmente aqueles que estão em guerra. Faça-os entender, Senhor, que nenhuma guerra tem objetivo específico e nenhuma guerra tem justificativa. As únicas guerras válidas são aquelas que nós travamos contra as nossas próprias más inclinações. Pedimos pelos inocentes que ali estão, sem sequer mesmo entender por que estão guerreando. Pedimos, Pai amado, pelo nosso estado do Rio Grande do Sul, que passa momentos de aflição, momentos de reconstrução, que o Senhor possa ali gratificar todos aqueles que ajudaram, todos os voluntários, o Brasil inteiro que se uniu em prol daquele estado. Pedimos também, Senhor, que visite todos os lugares que clamam por Ti, todos os templos, igrejas, centros espíritas, todos os lugares que professarem a fé em Teu nome, que Tu ali esteja. Em todos os lugares que não haja crença, que não haja fé, esses precisam de Ti. Pai amado, nós te pedimos por todos que estão estudando por concurso, vestibulares ou se profissionalizando. E nessa noite tão amorosa, pedimos a Maria Santíssima que abençoe todas as gestantes e todas as tentantes, todas aquelas que estão lutando para ter um filho, todas aquelas que vão adotar, todas aquelas que estão querendo aprimorar uma missão da maternidade. Pai amado, e tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Quero agradecer imensamente a vocês aqui, a vocês do Brasil inteiro, que nos ajudaram. A gente fechou todas as metas dos trabalhos de caridade, dos 21 projetos do mês passado. A nossa luta continua agora para fechar. Quero dizer para vocês que nós conseguimos comprar os 1000 cobertores que serão entregues também agora, junto às cestas básicas. Entregamos também todos os casacos para os asilos aqui do DF. São casacos novos, que foi com a ajuda de doação de vocês para todos os nossos idosos do Leles e também do Casa de Idoso Amor à Vida, que vocês podem também acompanhar no Instagram. Quero agradecer imensamente a cada um que colaborou nos projetos e pedir que continue fazendo para que a gente possa continuar ajudando muitas famílias. Quero mandar um beijo muito especial para todos os doadores do mundo inteiro que têm nos ajudado, e não só com dinheiro. A sua doação de energia, de oração, a sua doação multiplicando os vídeos dos projetos tem nos ajudado imensamente. Nosso muito obrigada. E falando nisso, hoje, nós vamos passar para vocês, aqui da casa e também em casa, um vídeo que foi produzido, um vídeo institucional, que mostra um pouquinho do resumo do que é a Casa da Caridade e dos nossos projetos.
Eu acho que eu nunca vou ver esse vídeo sem me emocionar. E olha que eu já vi, viu? Já vi muitas vezes para que a gente deixasse no melhor formato. Porque, na realidade, parece que é uma reconstrução de todo o caminho que nós passamos até chegar aqui. As pessoas, às vezes, conheceram a Mayra de 5 anos, de 2 anos para cá, mas esse projeto nasce há 10 anos. Né? Não da mediunidade. A mediunidade nasce quando eu me vejo médium quando eu tenho com 4 anos de idade, né? Mas o trabalho da caridade nasce há 10 anos. Uma longa estrada, cheio de tropeços, cheio de acertos. E tudo isso só foi possível porque vocês acreditaram na casa, vocês acreditaram no outro, no seu irmão. Tudo que vocês doam aqui para casa é transformado em esperança. Não é uma cesta básica, é a esperança de que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas. Então, assim, ficou tudo muito bonito, os voluntários falando, as pessoas que recebem também falando, todas elas porque quiseram falar, porque quiseram dar o seu testemunho. Então, meu muito, muito obrigada a todos os doadores, a todos aqueles que nos acompanham, que nos ajudam com os projetos. Todos os divulgadores da internet, muitos canais amigos, muitos fãs e muitos fã-clubes que eu digo que se tornaram família, né? Amor que não se mede, amor por eternidade, Sementes de Luz, Caminho na Luz, Meu Livro Espírita, Escola Espírita do Brasil, Casa Espírita. São muitos, 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 muitos. Se eu esqueci algum, me perdoe, mas são inúmeros que divulgam filosofia espírita, muitos canais que nos ajudam aí a divulgar a doutrina espírita. Então, nosso muito, muito obrigado. Obrigado também aos voluntários que trabalham de segunda a segunda para que tudo isso aconteça. Quero dizer para vocês em casa, eu já disse para o pessoal daqui, que eu vou tentar não chupar a cana, porque eu estou gripada. Eu gripei, estou com febre, a mão gelada, mas eu não ia descumprir esse compromisso que fiz com vocês. Eu comecei a adoecer ontem, antes do podcast. Então, eu vim hoje, mas já tem aqui lencinho, então estejam preparados para me ver espirrar. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso, um tema fantástico. Quer tema mais bonito do que o amor? Namoro, casamento. Quer tema mais bonito do que a gente entender o que é que está por trás da nossa junção de um espírito com outro espírito? O que será? Será que a gente, depois que desencarna, que vai para o plano espiritual, a gente continua casado? Eu ouvi um espírito aqui atrás de mim. Negativo, o padre prometeu que até que a morte nos separe. Será que a morte separa alguém de alguém, gente? O padre prometeu, mas não é bem assim. Então, será que a gente pode casar com outro espírito lá no plano espiritual que não fosse aquele que a gente já tivesse construído aqui? Será que pode? É possível? Ou é porque vocês não querem? Será que o Dia dos Namorados tem relevância espiritual? Ou será que é só comercial? Nós sabemos o porquê de comemorar? Nós sabemos o porquê nós trocamos os presentes e as juras de amor? Será? Hoje a gente vai saber de tudo isso. Vamos falar também um pouquinho sobre os relacionamentos tóxicos, né? Afinal, nós vamos falar sobre relacionamentos. E precisamos também entrar nessa nuance. Eu acho que o pessoal de casa não está vendo chocolate, tá? Tá não, né? Eu vou pegar um chocolate aqui, tá bem bonito. Esse chocolate aqui, gente, é o chocolate abençoado pela espiritualidade da casa, viu? E olha que eu nem pedi essa frase, mas algum voluntário colocou assim, meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. Ficou muito amoroso, assim. É aquela música, não é? Velha infância? Pois então, esse chocolate é abençoado pela espiritualidade da casa. É um recurso mágico, né? Um placebo para vocês acreditarem que vocês vão arrumar alguém só com esse chocolate. Mas quem tiver a fé, um bocado de pessoas que estavam querendo arrumar namorados em junho do ano passado vão casar esse ano, tá? Aqui na Casa da Caridade. Não desconsiderem o poder da influência dos espíritos sobre nós. Kardec não perguntou? Qual a influência dos espíritos sobre nós? E o espírito respondeu o quê? Mais do que imagineis. Então, influências dos bons espíritos. Vocês vão receber esse chocolatinho. Você de casa que estiver precisando muito, entre em contato com a gente, tá?
Mas só se estiver muito precisando, porque é difícil mandar o chocolate, viu? Eu estava pensando aqui que a gente mistura o Dia dos Namorados, porque vai de acordo com alguns países, os que comemoram ou não, mas o Brasil mistura muito junto com o quê? Com o dia de quem? Santo Antônio, que é o dia 13, não é? E aí a gente comemora no dia 12. Quando eu fui fazer a palestra, montar a palestra junto com o Daniel, e hoje junto com a irmã Adelaide, que ajudou, porque a irmã Adelaide é um espírito extremamente amoroso, carinhoso, junto com ela a gente foi montar a palestra e a gente começou a conversar sobre o que a gente ia falar e começar falando. A gente começou falando sobre o Santo Antônio, a história de por que ele ser considerado o santo casamenteiro. E aí a irmã Adelaide disse, então, mas tem gente como o irmão Everton, vocês sabem, o Everton aqui da casa está encalhado há alguns bons anos, que, no caso, não pode mais ser Santo Antônio, tem que ser São Judas Tadeu, que é os das causas perdidas, não é? Everton, eu tinha que fazer essa piadinha, eu pelejei, mas eu tenho que começar. Então, é verdade, às vezes você só está rezando para o santo errado, não é? Às vezes você tem que estar rezando para Santo Expedito, das causas impossíveis, né? Para Santa Rita, para melhorar a visão que você tem do outro, né? Aí você está rezando para Santo Antônio e ele não está podendo fazer nada. Olha aí, ó, Fatinha dizendo que está rezando tanto. Aí pendura o bichinho de cabeça para baixo, bota ele na água. E ele pensando, melhore, minha filha, melhore para me ajudar, né? Fazer por onde eu te ajudarei. Não foi assim? Então, quando é que começa essa lenda, esse dia do Dia dos Namorados? Não nasce aqui no Brasil, não. Já lá atrás, existia um padre chamado Valentim, não é? E Valentim era realmente um padre que primava pelo casamento, pelo amor, pela junção dos espíritos. Mas o imperador Cláudio II, ele acreditava que os solteiros eram melhores soldados para ir para a guerra. Então, durante esse momento, ele não deixava que esses soldados casassem, porque queria eles solteiros para não prejudicar na guerra. Eles não tinham interesse nem sequer em voltar. Eles iam batalhar dualmente por aquela luta. Então, ele proibia os casamentos. E Valentim começou a fazer os casamentos escondidos. Fazia os casamentos ali. O imperador Cláudio, então, soube e mandou sacrificar Valentim. Ele antes deixa uma carta para a filha do carcereiro, que ele havia curado de uma cegueira, e, no final, ele escreve seu Valentim. E fica, portanto, dito como São Valentim, o santo que casava as pessoas, né? E que muita gente é devoto. Por isso que lá fala Valentine Days, não é? Então, eles comemoram o quê? No dia 15, mas, na realidade, no dia 14 de fevereiro. Mas por quê? Porque no dia 15 de fevereiro, na Roma antiga, eles colocavam todos os solteiros em praça pública para oferecer para casamento. Viu aí, Everton? Tu tinha chance lá atrás. Agora tu veio para cá, não tem mais. Colocava em praça pública. E também tinha a festa da fertilidade. Então, a Igreja Católica, para cristianar, né, para tornar mais cristão essa data, traz o dia de São Valentim para o dia 15 de fevereiro. 14 de fevereiro. Então, aí nasce essa comemoração. No Brasil, nasce em 1949, com o João Dória, que era um empresário, o pai do político de São Paulo. Ele era um empresário e ele percebeu que, no mês de junho, as vendas eram muito ruins no varejo, no mercado. E aí ele resolveu criar, acompanhando dessa fama que Santo Antônio já vinha levando de santo casamenteiro, próximo ao dia de Santo Antônio, ele cria uma data para que melhore o comércio naquele mês, que era em junho. E ele lançou um slogan dizendo assim, nem só com beijos se prova o amor. Por quê? Porque tinha que entrar presente. E, realmente, dizem os números, que foi o mês que mais vendeu. Porque aqui ninguém é doido de esquecer um presente para o namorado, não é? A gente esquece até das mães, mas do namorado a gente não esquece, né? Porque vai dar problema, principalmente das namoradas, não é? Então, nasce no Brasil essa data. Pois bem, a gente passou pelos fatos históricos e passou também pela comercialização que se tem. Toda data, ela gera economia, nós sabemos disso. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Amigos,
dias que são considerados religiosos, que aí você tem que comprar outras coisas, muitas vezes. Todas essas datas geram economia. Por quê? Porque nós vivemos num mundo material em que nós precisamos, sim, gerar economia e praticar também essa economia. Mas a gente tem que esquecer somente esse lado, porque é uma das maiores críticas que nós temos sobre essas datas, e lembrar de o porquê ela acontece. Por que é necessário a gente falar sobre datas comemorativas? Por que é necessário lembrar do Dia das Mulheres, lembrar das mães, lembrar dos pais, né? Lembrar muitas vezes a data dos santos da Igreja Católica? Por quê? Porque você fala assim, não, mas o Dia das Mães é todo dia. Só que você esquece isso. O dia a dia te faz esquecer isso. Quando tem esse dia, você já acorda programado para fazer o dia desta pessoa muito especial. Não há maldade em se ter um dia específico. Só há maldade se você vê com os olhos apenas comerciais. Se você abrir o seu espírito para entender que essa data é importante, inclusive para entrelaçar espíritos, para mostrar para as pessoas o sucesso que ainda é se relacionar com pessoas, para mostrar para as pessoas que vale a pena você manter relações firmes, bem fundamentadas nos princípios cristãos e também no respeito, na moral e na ética, não é? Isso faz com que outras pessoas tenham coragem também de se aventurar nisso, porque é algo muito difícil. E vocês também dão esperança, como o Everton tem esperança hoje, já que vê vocês casando, hoje Everton vai se encher de esperança. Então, isso serve para que a gente possa abrir os nossos olhos espirituais. Gente, quando terminar a palestra, ele está lá, morto de vergonha. Everton está solteiro por opção dos outros, mas ainda assim é uma opção. Porque ninguém vai suportar um dirigente tão assim, que vive aqui na casa e duro. É por isso. Porque tem várias voluntárias solteiras, mas ninguém suporta Everton. Só a gente mesmo. É por isso que ele não casa. Então, tadinho, eu vi um tadinho aí. Então, é por isso que a gente deve abrir o nosso coração para as datas que são comemorativas. Por que eu posso divulgar? Eu gosto muito, quando eu vejo uma pessoa criticando, a vida romântica que as pessoas criam e colocam na internet. Ou a família de margarina, muitas vezes, colocada ali na internet, mas que não diz, né, com a realidade que tem dentro de casa. Tudo bem, a gente tem que ter um cuidado danado de não fazer uma criação do mundo externo que não condiz com o nosso mundo interno. Eu concordo. Mas a gente coloca pela internet, a gente divulga, a gente promove tanta coisa ruim. Quando tem uma fofoca de um artista, você compartilha. Quando tem algo ruim, você está lá colocando no seu status. Ou quando, por exemplo, acontece algo triste, você está divulgando. Por que não colocar coisas felizes? Por que não colocar para as outras pessoas coisas bonitas que acontecem dentro da sua família e do seu relacionamento? Por que não promover uma enxurrada de coisas boas, de atividade boa, de energia boa, para que as pessoas também possam ter a esperança de que esse mundo está melhorando? E ele realmente está. O problema é que nós focamos nas coisas ruins. Nós focamos na porcentagem de que não está indo bem. Então, sim, divulguem. Divulguem, sim, sua felicidade. Aí dizem, mas divulgar causa inveja. Não há problema nenhum, desde que você esteja andando corretamente e com afinidade para padrões vibratórios bons. Nada vai atingir você. Só você pode se atingir, ninguém mais. Então, não espere isso. Portanto, hoje é um dia muito bonito, onde os casais trocam suas mensagens de agradecimento, de gratidão, lavam uma roupinha suja, né, pelo presente ou não, aí tem que ter cuidado. Mas é um dia que a gente estuda o amor. E o amor, ele nasce com o nascimento da humanidade. Tudo bem que a gente tem várias historinhas que a gente aprendeu ao longo do tempo, mas dois seres, quando eles se encontram e resolvem traçar um caminho tão duro, que é as nossas encarnações são expiações. Para pequena minoria são missões, mas para nós, a grande maioria são expiações. Então, quando alguém escolhe passar este mundo, esta encarnação de mão dadas com você, e seguindo essa trajetória, mesmo diante das dificuldades e dos obstáculos que nós enfrentamos, isso é uma dádiva divina. E serve muito mais para o seu aprimoramento moral, ético e espiritual. Há uma relação mais difícil do que a convivência com alguém no cotidiano? Não há. Porque quando você convive intimamente com alguém, é um espelho seu.
Aí, eu assisti uma palestra de um psicólogo, que eu não me lembro o nome, que ele falava o quanto a gente trocava muitas vezes de parceiro ou de parceira, porque não suportava características que, na realidade, eram nossas, presentes em nós. Então, a gente sempre achava que trocar o público deixava o roteiro, a peça mais atraente. E não é isso. Era se modificar para poder andar junto com alguém. E é o primeiro teste que nós temos. Quando você convive com uma pessoa o tempo inteiro, você aprende também a conviver com uma legião de pessoas dentro das suas características. Nós aqui não estamos romantizando as relações. Cada relação tem suas perfeições e imperfeições. Nós estamos falando o quanto bonito, o quanto satisfatório e agradável é você saber que alguém te escolheu para traçar um caminho junto. Te escolheu, vocês se escolheram para juntos caminhar pela evolução, constituir família, constituir sonhos, abrir horizontes. E a nossa próxima pergunta é: tem alma gêmea? Aí a dona Marlene está falando aqui, para o seu Gregório, que está aqui. Ó, seu Gregório, você ficou, viu? Mas dona Marlene está esperando. Está esperando na data certa. Você tome cuidado. Dona Marlene está aqui dizendo, né, o quanto ela sente saudade de estar numa praça junto com o seu Gregório. Quando a filha dela pegava o café dentro de casa e levava para essa praça com um bolo de goma. Deve ser gostoso o bolo de goma. Eu não sei o que é, dona Marlene, mas deve ser uma delícia. Bolo de goma na praça. E quando ele pegava na mão dela e dizia o quanto linda ela é, e ela disse que estava sempre descabelada, porque estava sempre na praça fazendo um crochê. Então, olha que memórias lindíssimas que você leva para o outro plano, ou seja, não se perde o amor, não se perde as experiências, não se perde aquilo que você conquistou aqui. Aí a dona Marlene está me dizendo que ele era a alma gêmea dela. Existe alma gêmea? Não brigue, dona Marlene. Existe alma gêmea? Não existe uma alma gêmea sua, porque nos espíritos, eles são individuais. Há uma individualidade de cada um. Você não precisa de um outro espírito para te completar. Portanto, essa ideia romântica, infantil que nós temos de alma gêmea, de um espírito que complete o outro, é totalmente infantilizado e não é necessário. Você é um espírito individualizado, com todas as suas necessidades, limitações e virtudes, que não precisa de um outro espírito. Ou seja, você não deixa de viver sem um outro espírito. Você não deixa de alcançar suas metas sem ele. O que significa dizer que as relações só servem se elas não forem dependência emocional, financeira ou qualquer outro tipo de algo que não é agradável, que te junte a outra pessoa. Você consegue, sim, sobreviver tranquilamente sem um relacionamento amoroso e sem outra pessoa. Nunca, jamais coloque isso na sua cabeça e no seu espírito. E eu digo isso porque muitas vezes nós enfrentamos aqui na casa vários problemas de separações conjugais, não é? E aí, muitas vezes, o sentimento, e os cientistas já disseram, já comprovaram, os estudiosos, que a separação conjugal ela deixa um sentimento muito parecido com o luto. Porque é o fim de uma história. É a separação física de alguém que, por um certo momento, esteve junto. Por isso que você passa um período equiparado pelos próprios estudiosos a um luto. E aí, um dia, eu comentando isso sobre alguém aqui da casa, o Dan, que é um espírito que sempre me acompanha, me falou uma coisa que foi uma piadinha dele, mas que faz sentido. Ele disse, não, fala para o povo aí do plano terrestre que eles só não vivem sem oxigênio. Sem o resto, eles conseguem viver. É isso, é uma piadinha, mas que se você pega pelo cunho espiritual, é a história da alma gêmea. Você não precisa de alguém que te complete. Eu não preciso de alguém que me complete. Eu quero alguém que me transborde. Alguém que me faça transbordar. Alguém que me complete. Não me serve. Eu preciso completar tudo aquilo que ainda falta em mim. Procure alguém que te transborde. Transborde amor, transborde ensinamento, conhecimento. Procure alguém que queira as mesmas coisas que vocês. É muito bonito o ditado que diz que os opostos se atraem, né? Só que eles se atraem por um certo momento. De repente, eles se repelem. Portanto, procure caminhar dentro daquilo que é a sua própria caminhada. O pastor Cláudio Duarte, vocês conhecem?
Ele tem uma palestra que é muito bacana, que ele vai falando do jeito dele sobre esse assunto. Mas ele vai falando o quanto é importante que aquela pessoa que conviva com você, né, de forma de uma relação amorosa, tenha, pelo menos, os mesmos princípios ou alguns gostos parecidos, para que a convivência seja boa. E ele fala assim, se você é católico, case com um católico, né? Que aí, enquanto você reza o terço, o outro, né, acende a vela. Se você é evangélico, case com um evangélico. Enquanto ele vai orando, você vai carregando a Bíblia. Se você é espírita, e aí eles não sabem falar direito, mas ele diz, se você é espírita, um carrega a toalha branca e o outro leva a galinha. Ele fala isso, não é? Ele faz um negócio, ele não compreende bem, aí ele bota isso. E aí muita gente pode até achar ruim essa forma de ensinar. Mas tudo bem, gente, isso aí não foi para depreciar. Ele não entende, assim como muitas vezes a gente não compreende todas as religiões. Ele quis dizer o quê? Esteja junto a alguém que partilhe de ideais como os seus. Ah, não, Mari, então você está dizendo que agora eu sou espírita, meu marido é evangélico, eu vou deixar ele. Eu não disse isso. Eu disse, saiba pontuar aquilo nos seus ideais. Ele não precisa ser da mesma religião. Isso foi um exemplo do pastor. Ele só precisa entender, compreender e respeitar que, às vezes, a sua religião ou a sua doutrina não será a mesma, mas que todas levarão ao mesmo Deus. Então, não queira uma alma gêmea, não busque uma alma gêmea. Se você buscar isso, você nunca vai encontrar. É a frustração e a decepção de alguém que está incompleto, buscando um outro espírito que possa te completar. Não, queira alguém que te transborde. Alguém que, quando chegar na sua vida, te acrescenta. Alguém que te transforme numa pessoa, num espírito melhor. Alguém que queira travar as suas dificuldades juntos. Dois seres, quando se encontram, têm sempre um objetivo e uma oportunidade. E aí você deve estar se perguntando, quer dizer que todo mundo que eu encontrei neste plano, todo mundo com o qual eu me relacionei, namorei, noivei e casei, estava já pré-determinado que eu iria encontrar. Então, eu casei, eu só caso, eu só namoro, eu só constituo uma relação com alguém que já estava determinado? Será que é isso? Não, cuidado com isso. Porque, às vezes, você se coloca numa cilada enorme, acreditando que isso é fruto do seu compromisso reencarnatório. E não é. E aí você culpa a espiritualidade, você culpa o próprio Deus dessa relação ser tão conflituosa. Não. A grande maioria dos nossos encontros aqui no plano terrestre são por encontros novos, são por afinidade. Eu busco alguém e alguém está buscando alguém parecido comigo. Então, nós nos encontramos. Encontros novos. Ah, Mayra, mas é possível que seja de outras vidas? Sim, é possível. Mas, para que isso aconteça, existem muitos obstáculos que têm que ser destravados para que vocês se reencontrem. É por isso que a gente tem essa lenda da alma gêmea. Quem assistiu aquela novela, acho que é Alma Gêmea o nome da novela, não é? Que aí ela vem de várias vidas voltando com ele. A temática da novela é muito bacana, mas, veja bem, não necessariamente, não é usual que você volte sempre como esposa da pessoa e ele como seu marido. Por quê? Porque na rota da reencarnação eu posso ser a mãe dele, eu posso ser a prima, a irmã, eu estou dentro da parentalidade ou dentro da afinidade que eu preciso estar para a evolução dele ou para a minha evolução, para a evolução de ambos, entenderam? Então, a gente tem que começar a desmistificar algumas coisas, porque coisas que são mistificadas de forma fantasiosa podem prejudicar a vida material. Eu ia falar nesse assunto só depois, mas como a gente começou a falar sobre isso, é bom que a gente comece a falar sobre divórcio. Por quê? Porque a gente está falando hoje no Dia dos Namorados, a gente está falando de relações que nos encontramos, nós estamos falando de relações que muitas vezes vêm de outra vida para ajuste. Tudo isso está muito bonito. Mas e aí? E aí, quando eu estou aqui, neste plano, se eu colocar o dogma absoluto de que todo mundo que eu convivo são participações que tiveram nas minhas vidas passadas e que eu preciso conviver, será que algumas situações de violência, algumas situações de relacionamento tóxicos, e aí a gente pode até passar do namoro, do casamento, mas também da parentalidade, será que eu vou ter que ficar dentro desses relacionamentos para resgatar e para cumprir?
essas faltas de outras vidas? A espiritualidade te obriga a ficar assim? Deus quer que você fique assim? Vamos lá. Isso é uma parte muito interessante, porque nós confundimos isso. Se você pensar desta maneira, se o meu relacionamento tóxico e violento que eu vivo hoje, e aí a gente abre um adendo, Mayra, como é que eu sei que eu estou vivendo um relacionamento violento? Primeiro, procurem os psicólogos. Existem hoje uma leva de pessoas especializadas que podem te ajudar a identificar se você está dentro de um relacionamento abusivo e tóxico. E mais ainda, você também se conhece. Você conhece a relação que está tendo. Às vezes, você só não está tendo a coragem e a força para dar o basta e para continuar. Então, procure também esses profissionais terrestres. E, junto a isso, a espiritualidade para te apoiar. E aí, então, tudo bem. Se eu tenho um relacionamento tóxico, violento, e eu acredito que todo relacionamento que eu constituí neste plano é fruto de um relacionamento que eu tive em vidas passadas e que talvez ele esteja aqui fazendo isso comigo, para que eu resgate algo que eu fiz com ele, porque aí a gente entra em toda essa conjectura assim, numa facilidade enorme. Por quê? Porque é para justificar a minha dependência emocional de querer ainda estar junto a esta pessoa. Eu estou doente emocionalmente, mas eu uso muitas vezes a religião e a espiritualidade para justificar essa vontade que eu tenho, mesmo que ainda indireta e inconsciente, de estar ali. Então, se eu estou sofrendo isso, eu preciso ficar pela espiritualidade? O Espiritismo diz, sofra. Sofra, sim, para que você resgate? Não. O Espiritismo, primeiro, não é uma doutrina proibitiva e não é uma doutrina mandamental. Ela não te obriga a exatamente nada. Ela é uma doutrina instrutiva. Ela te instrui, ela te mostra o que é a realidade dos espíritos e deixa com você, pelo seu livre-arbítrio, as decisões que você, porventura, tenha que tomar. Mas aí eu peguei uma parte do livro Sexo e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Alguém aqui já leu? Se você de casa não leu também, procure, é um livro fantástico que fala sobre sexualidade e relacionamentos, filhos, matrimônio, divórcio. É fantástico o livro. E ele começa dizendo assim, ó, os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o involucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Essa é uma parte que está no capítulo 19, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai discorrendo dentro do livro e ele diz assim, ó, o companheiro ou a companheira menosprezada no círculo doméstico detém a faculdade de refazer as condições que julgue necessárias à própria euforia, com base na consciência tranquila. Não existem obrigações de cativeiro para ninguém nos fundamentos morais da criação. Um ser não dispõe de regalias para abusar impunemente um outro ser, sem que a vítima se veja espontaneamente liberta de qualquer compromisso com o agressor. Em matéria afetiva, porém, se a união sexual trouxe filhos, a paisagem terrestre é razoável que as leis da vida reconheçam na criatura lesada a permissão de restabelecer a harmonia vibratória em seu mundo emotivo. Veja bem, o companheiro ou a companheira menosprezada no círculo doméstico detém a faculdade de refazer as condições que julgue necessárias à própria euforia, com base na consciência tranquila. O que é isso? Se eu estou vivendo um relacionamento abusivo, o divórcio não macula a minha caminhada espiritual. A distância não macula aquilo que eu vim resgatar de forma nenhuma. Se você vive um relacionamento com violência física, violência moral, violência espiritual, que esteja te levando a pensar coisas absurdas como suicídio, que você esteja entrando em depressão,
o divórcio é válido também como um instrumento de Deus sobre a lei da conservação. Nós temos a lei de conservação. O que é isso? Conservar o nosso caminhar nesta encarnação e em todas as outras. Portanto, faça a separação com consciência tranquila. Um ser não dispõe de regalias para abusar impunemente de outro ser. Ou seja, não é porque te deram uma desculpa que a sua relação é de uma vida passada que você vai se colocar em um patamar de ser abusada, em um patamar de ser colocada nas ruas como alguém que não tem o seu valor. Pelo contrário, você vai se levantar de tudo isso porque você é um filho, uma filha de Deus. Perfeita. Somos perfeitos, sim, porque o Criador é perfeito. O que nós temos são imperfeições. Jesus Cristo nunca condenou a defesa. O que é a defesa, Mayra? Ele nunca condenou que você usasse das leis terrenas, dos atributos terrenos, materiais que nós temos aqui, para promover o seu autocuidado, o cuidado com a sua vida terrena. O seu corpo é templo de Deus. Portanto, Jesus não proibiu a defesa. Ele condenou a vingança. Isso é condenado. Mas a defesa, não. Ocorre, entretanto, aqui já está no capítulo 8, que é chamado divórcio. Emmanuel vem discorrendo e diz: o divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Quando você está dentro de um relacionamento abusivo, violento, opressor, você já se separou de fato. A separação espiritual já aconteceu. Não há ditames de amor e nem de respeito. A gente sempre conversou aqui sobre uma frasezinha que ficou famosa do Daniel. Qual é? Se eu não for toalha para o seu rosto, não serei tapete para os seus pés. Não serei tapete para os seus pés. Portanto, quando você pratica o divórcio aqui no mundo material, essa relação já acabou no plano espiritual, pelo desrespeito. Você consegue respeitar alguém sem amar. Você consegue respeitar alguém que é seu adversário. Mas você não consegue amar alguém sem respeitar. Não existe amor sem respeito. Pode existir o respeito sem amor. E ele vai traduzindo dizendo: ocorre, entretanto, que a sabedoria divina jamais instituiu princípios de violência e o espírito, conquanto em muitas situações agrave os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça. Ou seja, não, Mayra, eu não posso separar dele, porque eu sou evangélica e o pastor disse que é uma cruz que eu tenho que carregar. Porque Jesus disse assim: cada um que pegue a sua cruz e leve. Ah, o pastor disse que ele é a sua cruz. Por que ele seria a sua cruz se os espíritos são individuais e se na sua crença a salvação também é individual? Será que é o que o pastor diz ou será porque ele está falando algo que você quer escutar? Ah, Mayra, eu não posso deixar ele porque eu sou espírita. E aí é um karma de outra vida. É uma relação de outra vida que eu preciso resolver nessa. Opa, então se você é espírita, já entrou na nossa área. Veja bem, se você tinha um projeto, um processo com ele, de um compromisso reencarnatório, e ele está aqui sempre te violentando, ele está aqui sempre te fazendo sofrer, ele não está cumprindo com um compromisso que era vocês se reajustarem, acontece que você, nesse patamar, estaria sendo permissível a aumentar o débito dele, já que ele não iria melhorar. Se o relacionamento não está melhorando, esse outro parceiro ou parceira, significa que você está deixando, inclusive está ajudando que ele aumente os débitos. Essa não é uma desculpa válida para o plano espiritual. Maria, eu sou católica. E disse Jesus, né, que o Deus uniu, o homem não separe. Jesus disse corretamente: o que Deus uniu, não separe o homem. Mas será que Deus uniu duas pessoas para que uma subjugasse a outra, para que ela sofresse uma escravidão de corpo, mente e alma? Será que Deus realmente te criou para o sofrimento dentro dessa relação conjugal? Será que foi Deus que te uniu? Nós temos um problema muito sério. Nós colocamos a culpa na espiritualidade e na divindade de muitas das nossas escolhas. Porque hoje é um dia importante. O dia do namoro é importante.
O namoro faz parte de uma fase precisa de conhecimento do outro e de autoconhecimento. A partir dessa fase, você consegue ver exatamente, ou pelo menos em grande proporção, o que te espera no futuro. Você consegue conhecer as virtudes e as vicissitudes também do companheiro ou da companheira. Mas nós pulamos essa parte do namoro. Se você perguntar para sua avó, para o seu avô, como era o namoro em outra época, era um namoro demorado, em que eles ficavam tempo se conhecendo, inclusive a família se conhecia, para que depois, então, fizesse o casamento. Hoje nós pulamos muitas partes do autoconhecimento e do conhecimento do outro. Escolhemos pessoas por critérios financeiros, por critérios de beleza apenas físicas, por critérios de família, cargo, às vezes até religião, porque quando você precisa casar com alguém da sua religião, só ali já diminui em grande as suas possibilidades, concorda? Nós colocamos muitas dificuldades e aí nós casamos com aquilo por situações não dignas. Você tem que casar, namorar com alguém que, quando o seu corpo físico, por exemplo, já não estiver mais em ânimo da sexualidade, você possa sentar numa noite de sábado ou de sexta-feira e conversar até altas horas. Você tem que casar com alguém que, além de te oferecer o dinheiro, possa te oferecer o valor. Preço é preço, valor é valor. Você tem que casar, namorar, estar com alguém que possa te enaltecer, não apenas na beleza física, mas naquilo de melhor que você tem a oferecer, que está dentro. Alguém que queira a sua melhora, que queira seu sucesso, que queira caminhar com você verdadeiramente. Então, nesse próximo passo, a gente fala de algo muito importante, que muitas vezes virou tabu em várias religiões. Qual será? Sexo. Sexo foi considerado sujo, principalmente porque a gente tem a visão ainda da Idade Média. E aí a igreja vem trazendo o sexo como algo sujo, porque não queria que houvesse a libertinagem, que as pessoas pudessem praticar o sexo de forma desordenada. O problema das religiões que praticam o ensino por medo é que elas não conseguem atingir o seu objetivo. No máximo, elas conseguem escravizar e colocar, sim, amedrontar. Então, o sexo veio com muitas coisas difíceis, dizendo é sujo, é imoral. Não. O sexo é divino, atributo divino que foi comunicado a nós. O sexo serve para que você realmente trace de forma espiritual uma conexão com outro espírito. Por isso que a doutrina não proíbe nada, mas ela te ensina que todos aqueles que você troca fluidos, sejam corporais ou sejam espirituais, os dois, no caso, você está deixando um pouquinho de você nele e trazendo um pouco dele para você. Por isso que nós ensinamos pela responsabilidade. O sexo, quando visto apenas como medida de prazer, além de não ser um princípio cristão, não está utilizando de forma cristã, esse atributo que nós ganhamos é também tido como algo vago. É o sexo que te deixa com a sensação de ser um objeto. Você não faz sexo com objeto, você faz sexo com espíritos, com pessoas. Existe a pessoa física e existe o espírito, a alma que está integrada ali. Portanto, você troca não só fluidos físicos, mas também energia e fluidos espirituais. A partir de hoje, pense bem com quem você quer dividir esses fluidos. E aí, ninguém aqui vai te ensinar por medo. É livre-arbítrio, sabendo que tudo que você pratica atrai. Lembre-se, eu deixo um pouco o meu com ele e trago um pouco dele ou dela comigo. Quem é que você quer andar junto? Com quem você quer andar junto? Pense muito bem. Mas o sexo não tem nada de feio, pelo contrário. Tem de espiritual e de muito bonito e divino. Quando feito com responsabilidade, com respeito e integrado aos princípios cristãos. Como tudo na vida. Tudo na vida deve ser. Na Bíblia tem várias passagens que fazem essa menção ao namoro, ao amor. Existe um livro totalmente disso, Cantares de Salomão, não é? Quem já leu Cantares de Salomão? É muito bonito, porque é uma poesia que ele faz para uma das suas esposas. Vejam bem, naquela época era lícito que se casasse com várias, né? E Salomão tinha, né, um grande harém.
Então, ele canta para uma que ele é totalmente apaixonado. O livro é lindíssimo. Depois a gente vai para Coríntios, de Paulo, que é o trecho mais citado sobre o amor. Qual é? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cuidado com o que você vai interpretar. A Bíblia, ao longo dos tempos, ela vem sendo interpretada de maneiras diferentes na teologia de pinça. Eu pego um pedacinho da pinça, da Bíblia, eu pinço e uso contra, não a favor. Portanto, cuidado com esse tudo suporta. Tudo suporta dentro dos critérios divinos. Por quê? Porque nós vivemos uma geração de quê? De troca. Arranhou a telinha do meu celular. Eu tenho, sei lá, nem sei como é que funciona o celular, porque o meu é um dos piores possíveis. Porque eu tenho uma dó danada de gastar com celular. Acho que é porque eu não sei mexer, né? Então, não... E aí eu tenho, sei lá, um... iPhone está em que, minha gente? Está em que número esse negócio? 15, né? Eu tenho um iPhone 14. Arranhou a tela, mas eu já sei que lançou o 15. Arranhou a telinha, eu faço o quê? Troca. Vou comprar o 15. Já lançou o 15, vou aproveitar que arranhou a tela, troca. E bem assim a gente está começando a fazer com os relacionamentos, com as pessoas. Ah, olha só, eu casei e aí agora eu não gostei da parte material. Ele tinha uma parte que eu gostava, agora não tem mais, aconteceu alguma coisa no meio do caminho, vou trocar. Ah, a parte sexual não me apeteceu, vou trocar. Ah, mas ele não sorri para todo... Vou trocar. Ah, mas não gostei da sogra... Vou trocar. Já pensou se a gente trocasse de casamento toda vez que não gostasse da sogra? Não, mas agora eu gosto muito da minha. Dona Cleide, um beijo para a senhora, viu? Sei que a senhora está assistindo, um beijo muito grande. Seu Irineu também manda um beijo para a senhora no dia de hoje. Então, a gente está num tempo de troca. Ninguém mais se conserta nada. É necessário que haja conserto. Mas ele tem relacionamento que tem conserto? Sim. E em grande parte tem. Qual é o relacionamento que não tem conserto? Violência física, moral e espiritual. Isso não tem mais conserto, porque perdeu o quê? Critério básico do amor, respeito. Agora, por quê? Faliu, porque ficou desempregado, porque tem um filho difícil, porque não era o que você queria de beleza física. Você pegou o cara, era um Reinaldo Giannichini. Passa 30 anos, você quer o quê? Não é? O pastor Cláudio Duarte também fala sobre isso, o quanto um casal foi e o marido queria separar porque ela não sabia cozinhar. E aí ele perguntou para ele, ué, mas quando namorava ela cozinhava? Ele não. Ué, então você casou sabendo que ela não sabia cozinhar. E agora quer separar. Então a gente precisa saber consertar as nossas relações, pedir perdão quando necessário, mudar quando necessário. Um dos piores defeitos que eu acho no ser humano é o orgulho. É um dos piores defeitos quando utilizado de forma errônea. O que é orgulho? Eu sei que eu te amo, eu sei que eu quero constituir a vida com você, mas eu não quero mudar. Eu não vou dar o braço a torcer para me tornar algo que você queira. Esquecemos nós que, às vezes, o braço a torcer é para nos tornar algo que Deus quer. Portanto, busquem a felicidade com o pé no chão. Não pensa assim, eu estou encalhada, não estou conseguindo, estou doida para arrumar um namorado, eu saio lá fora, e aí, de repente, olha, viu? Aí até o som concordou. E aí eu saio lá fora, hoje é dia dos namorados, eu vejo o primeiro rapaz ou a primeira moça e falo, opa, é aquele ali, me chama para jantar. Não, eu vou conhecer, que desespero é esse? Vai ter tempo. Tem alguém pensando, Mayra, não tenho mais tempo? Não. Tem, sim. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, não é assim? Está escrito, Eclesiastes 3. Então, vamos saber esperar e saber consertar. Senão, você só troca de problema. Você não troca de pessoa, você troca de problema. Trocou de marido, trocou de problema. Porque a toalha vai estar lá. Ou seja, então, eu não posso promover uma mudança. Quer dizer que, a partir de hoje, eu não posso tirar a toalha molhada da mesa, né, da cama. Eu não posso deixar de mexer no celular quando aquilo irrita o meu companheiro. Eu não posso, simplesmente, um dia que ela não estiver bem,
falar, você tem razão. Eu não posso dar passos diferentes do que eu acredito para apoiá-la, mesmo que isso não me fira em nada, só porque eu sou um Deus. O problema de uma pessoa que é egocêntrica e que se sente Deus é que ela não se submete a um outro Deus. Portanto, sai fora dos princípios cristãos e do amor. Que a gente possa praticar a reforma, o conserto nas nossas relações. Quantas viúvas e viúvos que hoje estão aqui em casa também, que dariam tudo para, nesse dia dos namorados, poder abraçar fisicamente essa pessoa e dar um beijo. E você está com essa pessoa, inclusive aqui na Casa da Caridade, está brigado, já chegou obrigado. Sentou aí, agora a Mayra vai falar de casamento, escuta, é para você. Achou que eu ia, né? Já vem assim, usando a gente como arma, né? Já vem aqui, isso é para você. Então, que você possa hoje abraçar e beijar, que você possa buscar a sua felicidade. O mundo é de expiação, mas você pode e deve ser feliz. Mayra, não amo mais. Então, isso é motivo para que o relacionamento não prossiga. O relacionamento o quê? Marido, mulher, enfim, marido, esposa, esposa. A gente não fala aqui em gênero. O amor não tem gênero. Ele tem dois seres que queiram andar juntos, conforme for a sua orientação sexual, seja qual for. Se não tem mais amor, é hora disso se transformar no quê? Num amor de amizade. Ainda assim, continuar com respeito, com a gratidão, os relacionamentos amorosos, né, aqueles que a gente junta ao longo do tempo, se acabam, mas permanecem o amor da amizade, da gratidão, do tempo que ficamos juntos. Portanto, pensem e repensem isso. E, para fechar, a gente vai falar assim, Mayra, eu sou viúva. Eu vou falar uma coisa aqui que não vai agradar as viúvas nem os viúvos. Mas eu estou pronta para falar, porque é o jeito. Mayra, será que, pronto, meu Júnior desencarnou, tia Rose tem um medo de Júnior arrumar outra namorada. Júnior desencarnou, será que ele pode arranjar lá no plano espiritual um outro casamento com outro espírito que ele sequer conviveu nas encarnações aqui? Pode. Principalmente de acordo com a evolução. Os espíritos, eles se juntam. Tá vendo como as pessoas não gostam? Vocês estavam doidas para eu dizer que de todo jeito, né? Não, é livre-arbítrio também. E aí, de acordo com a sua evolução, você tem o objetivo de estar construindo, seja este plano ou outro plano, uma relação. É possível que aconteça. Pode sim. Mas será, Mayra, que a minha esposa, que viveu comigo 55 anos, 60 anos, 30, 20, 10, 2, eu vivi um amor com ele e eu não quero mais casar neste plano, mas eu quero que ele me espere lá. Pode ser que aconteça? Pode também. Porque é um amor tão bonito, construído dentro do respeito, construído dentro do patamar certo, pode sim estar lá e esperar para que vocês tenham, dê continuidade. O mundo espiritual é continuidade. Agora eu vou te dizer um negócio. Depois que você faz o test drive aqui, é difícil você querer no outro, né? Mas existem muitos que se reencontram e dão continuidade, não é? Dão continuidade a esse relacionamento. Então, portanto, construa um bom relacionamento nesta encarnação. E ande junto no patamar de evolução, porque quando chegar lá, o que une os espíritos, assim como aqui, é o grau evolutivo. Por quê? Porque lá não tem mais os anseios das paixões físicas. O sexo não é algo nem existente nem necessário. Ah, Mayra, mas eu já vi uma palestra que o Jorge, um palestrante maravilhoso, me falou que alguns espíritos ainda casavam e, por exemplo, ainda tinham uma prática sexual. Sim, mas o que é que ele explicou para você? Ele explicou que todos aqueles que estão ainda muito próximos da crosta terrestre, ainda muito materializados, ainda têm essas necessidades e, portanto, ainda esses sentimentos, entenderam? Isso não é o padrão. Não é a regra geral. A regra é que a gente perde todas essas necessidades físicas, essas necessidades de corpo. E se você parar para pensar, Deus é tão sábio que, ao longo da nossa vida, do nosso relacionamento, a gente já vai perdendo, não é? Os hormônios, tudo isso, o corpo se prepara para ter uma relação espiritual no final da vida. Por isso que, se você casar só por sexo, dinheiro ou qualquer outra coisa, daqui a muitos anos, você vai estar com a sensação de fracasso e frustração. Ah, Mayra, meu Deus, e agora? Será que meu marido está com outra? Não sei.
Eu não sei, eu estou dizendo a possibilidade. Mari, se eu chegar lá e ele tiver com outra, eu vou fazer um barraco. Não, não vai. Não vai. Quando você chegar lá, você vai entender que toda essa questão de apego material a gente deixa, a gente aprende lá. Mas vejam, o nosso lar, o livro, fala sobre casamentos que foram realizados no outro plano. Vocês já viram? Já leram? A Vida Continua, de Chico Xavier, também. Casamentos constituídos no outro plano. Então, por que não? Por que eles não podem se juntar a uma alma afim, a um espírito afim, e também passar a vida espiritual juntos? Por que não? Por outro lado, tem gente como a dona Magnólia aqui que está dizendo, não, minha filha, não venha com esse negócio, não. Quando ele vier, não quero, não. Já separei aí, porque quando eu chegar aqui, eu vou ter que ter. É até a morte nos separe. Não é. Vocês terão que ter a convivência, inclusive, para se ajustar. Eu fui dizer isso à minha mãe, ela disse, minha mãe é evangélica, né? E separou-se do meu pai. E aí eu fui dizer isso para ela, mãe, é possível que vocês tenham um vínculo e aí se reencontrem lá para conviver. É o quê? Não, Deus não vai fazer isso comigo, não. Né? Deus não vai fazer um negócio desse. É possível, é seu vínculo. E quando chegar lá, todas as coisas se modificam. Então, eu sinto muito para quem não quis escutar. Pode ser que tenha uma loirona lá. Estou brincando, gente, estou brincando. Daqui a pouco cortam essa parte da palestra e falam, a médium fica brincando com a espiritualidade. Não, não é isso. Não é brincar, é mostrar que a espiritualidade é amorosa, é feliz, é alegre. Espíritas somos felizes, brincalhões, gostamos também de promover a felicidade. Portanto, quer se reencontrar com ele na outra vida? Trate bem aqui. Porque já pensou se ele chegar lá, epa, você não. Dá de cara com você na colônia, não, minha amiga, tem outra casa, não. Trate. Assim como a vida eterna é construída aqui, os nossos laços de afinidade também são construídos por aqui. Então, que vocês tenham uma noite maravilhosa. Que o Dia dos Namorados seja realmente um namoro à vida, um namoro à oportunidade que nós temos. Se você abrir os olhos hoje, aqui nesse plano terrestre, é porque esse plano ainda precisa de você aqui presente. Dê graças a Deus, porque muitos dos nossos irmãos fecharam os olhos ontem para dormir e não acordaram mais neste plano. Estão no plano espiritual, seguindo a sua vida, mas você tem a oportunidade. E se você está aqui, é porque ainda é necessário que esteja. Portanto, viva, sem amarra de religião do medo, sem amarra de doutrinação do mal, sem amarra de médio, pastor, padre, qualquer líder espiritual que não pregue a caridade, o amor, o perdão e a felicidade. Muito obrigada.